Aloísio Mercadante toma posse como novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O ex-ministro do governo Dilma Rousseff e coordenador do programa de governo de Lula será agora o responsável pela oferta de crédito para o setor produtivo. Para falarmos mais sobre o assunto, o Jornal da Manhã conversa agora, muito gentilmente nos atende, Alan Gani, economista-chefe da Sara Invest. Tudo bem, professor? Bom revê-lo, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Adriana. Bom dia a toda a audiência da Jovem Pan. Professor, qual a expectativa do mercado para a chegada agora oficialmente de Mercadante, uma figura política pública já conhecida, ao posto? O Mercadante, ele representa aquela ala que os economistas chamam de desenvolvimentista, onde o Estado acaba tendo um papel muito forte na busca do crescimento econômico. Então, seria o Estado o fomentador deste crescimento. E uma das formas seria a utilização dos bancos públicos, dando crédito barato, crédito subsidiado, com taxas de juros menores do que as praticadas pelo mercado, para tentar estimular o consumo, o investimento. Acontece que os economistas de mercado não gostam muito dessa fórmula. No passado, ela foi testada durante o governo Dilma, no segundo mandato do governo Lula, e ela não deu certo. Muitas empresas, elas quebraram, o crescimento não veio de uma forma significativa e gerou um custo fiscal, porque esse empréstimo é pago pela sociedade. Professor, eu peço um instante da gentileza do senhor e gentilmente nos aguardou aqui o economista Alan Gani. A gente segue falando sobre a posse de Aloísio Mercadante no BNDES. Professor, muito obrigado por aguardar e eu já aproveito e pergunto o seguinte, né? O senhor mesmo falou que o foco do BNDES há alguns anos era outro e agora eu pergunto por que o BNDES não se volta para os micro e pequenos empresários e ao mesmo tempo é possível fazer também um apoio às grandes empresas como foi feito o apoio no passado? Então, Tiago, essa é uma ótima pergunta. O que acontece? Lá atrás, quando o BNDES ele foi criado, a ideia inicial era fornecer crédito justamente para os pequenos, microempresários, que têm mais dificuldade de pegar crédito no banco. Ou ele vai pegar numa taxa muito alta, ou não vai pegar no volume que ele quer, ele tem uma restrição de capital. Então, vamos colocar um banco público aqui com taxas subsidiadas para ajudar esse micro e pequeno empresário e, de alguma forma, gerar emprego e isso ser revertido para a sociedade. Porque o que é muito importante, a gente está pagando por este subsídio. Acontece que, na prática, o BNDES ele se tornou tão grande, que hoje, mais ou menos, a carteira de crédito dele é composta por grandes empresas, por gigantes, ditos aí campeões nacionais, uma expressão que o pessoal usava bastante. O problema é que essas empresas são justamente aquelas que têm poder de barganha com os bancos. Elas não precisam do BNDES. E elas, por terem acesso ao governo, lobby no governo, por terem excelentes advogados, consultores, elas acabam tomando esse dinheiro do BNDES. Então, essa fórmula pune principalmente a parte mais frágil, o pequeno empresário, né, o micro empresário, e que muitas vezes eles não têm recursos, né, e eles acabam sendo prejudicados. Então, acaba sendo uma visão até muito elitista, né, você utilizar esse banco público e você está privilegiando principalmente os mais ricos. E, professor, para encerrar, essa possibilidade de o BNDES financiar obras no exterior, especialmente em países da América Latina, tem gerado muita polêmica porque há a possibilidade de o Brasil se beneficiar de alguma forma nesse movimento, nessa proposta? Eu não vejo, boa pergunta também, Adriana, eu não vejo dessa forma, né? Qual seria esse benefício do Brasil? Porque o que é mais importante? A gente financiar uma obra aqui no Brasil ou lá para o exterior? Então, eu vejo que a gente está pagando para a Argentina, para a Venezuela, como já foi no passado, para Cuba, e muitas vezes o que é pior, esses países, eles não pagam de volta. Tem uma série de devedores aí, começando por Venezuela, começando por Cuba, começando também por Angola, e a gente não recebe esse dinheiro de volta. Então, essa ideia que vai gerar, né, toda uma infraestrutura e que vai ajudar
a população brasileira, ela é bastante falaciosa. Na verdade, nós aqui contribuintes, nós estamos pagando esse empréstimo mais barato para regimes muitas vezes não democráticos, ditatoriais, e que esse dinheiro não vem de volta para a sociedade. Mesmo aqui no Brasil, eu sou contra o financiamento do BNDES aqui no Brasil, né? Quantas empresas foram financiadas via BNDES? O Grupo OGX, por exemplo, pegou dinheiro para caramba do BNDES, e aí faliu, gerou desemprego, e nós pagamos por isso. Então é uma fórmula muito desgastada essa do BNDES e que potencializa o risco fiscal e faz com que a política de juros lá do Banco Central para combater a inflação perca eficácia. Por quê? Porque o BNDES pratica juros abaixo do mercado. Perfeito. Alan Gani, economista-chefe da Sarinvest. Obrigada, professor, pelo tempo aqui conosco, por todos os esclarecimentos. Boa semana, viu? Obrigado, um grande abraço a vocês e a toda a audiência. Abraço.